como é que vai? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso encontro com a palavra. Neste trimestre estamos estudando o livro de Josué. E especialmente hoje nós vamos estudar a lição 2, que é Surpreendidos pela Graça. Eu estou aqui com a Nicinha, ela vai ser a minha parceira nesse estudo. Queria muito agradecer a você, Nicinha, pela sua presença. Obrigada, Danilo. Que bom. Nicinha, posso pedir para você orar para a gente começar? Claro. Bondoso Deus, nós estamos aqui para mais um encontro com a Tua Palavra. Nós invocamos a Tua presença entre nós, ilumina a nossa mente e põe as palavras na nossa boca, para que nós possamos falar inspirados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos, Nicinha, aqui com um verso para memorizar que está em Hebreus 11:31, justamente naquela parte do Heróis da Fé, em que ele fala: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. A gente vem falando, a lição vem falando, na verdade, de um momento de uma segunda chance, que é justamente quando a Raabe acolhe os espias que havia sido enviado para Josué, para que ele entendesse e verificasse, especialmente Jericó, como é que estava aquele momento para que o povo pudesse tomar aquela cidade. Entretanto, não foi essa a primeira vez que foram enviados espias. Tô certo, Nicinha? Certíssimo. Qual foi a primeira vez? Os espias já tinham sido enviados para verificar a terra que estava prometida já para Abraão, Isaac, lá atrás. E é interessante que eles foram em 12. Sim. 10 voltaram com o lado do meio copo vazio. E 2 só voltaram com meio copo cheio. Sim. Né? Então nós não vamos conseguir, o povo está preparado, é muita gente, eles são gigantes, eles imaginaram tudo que não precisava para negar o que poderia acontecer. No entanto, 2 dos espias, eles voltaram com o lado positivo. Ele falou: Deus nos dará essa terra. Então a gente tinha uma divisão aqui entre o copo meio cheio e o copo meio vazio. Eu acho que essa é uma decisão que a gente basicamente leva na nossa vida em todo momento. Como é que a gente vai encarar aquilo que acontece conosco, ou até mesmo os desafios que a gente vai ter pela vida, né? Sim, porque os desafios são muitos. E depende muito de como nós encaramos o desafio. E como é que o povo encarou aquela mensagem? Porque eu tinha aqui 2 pessoas com uma mensagem de fé, onde eles falam: certamente nós tomaremos essa terra, e 10 falando que não. Infelizmente eles foram com a maioria, né? Foram influenciados pelo negativismo. Eles falaram: lá tudo é grande, eles são gigantes, a gente não vai conseguir vencer os gigantes. E é interessante que aquele povo que eles estavam com medo, eles eram descendentes de Enaque, né? Que era uma geração de pessoas, uma nação. Eles eram realmente muito grandes, então isso os intimidou. Eu acredito piamente, e não só acredito, mas é o que tem a Bíblia, eles se esqueceram quem era o Deus a quem eles estavam servindo. É engraçado porque eles veem o tamanho das pessoas, mas se esquecem do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus, exatamente. Eles só tiveram medo do tamanho das pessoas, mas eles esqueceram do quão grande é o Deus. E o mais triste, porque isso acontece quase que diariamente com a gente é colocado em situações onde a gente é colocado para enfrentar a nossa fé e racionalmente decidir: eu devo confiar em Deus ou não? E muitas vezes, eu tenho que confessar que muitas vezes isso acontece comigo, os meus problemas parecem enormes para mim. Sim, sim. E aí eu acabo me esquecendo do tamanho de Deus, que é um Deus que pode resolver todo o problema, né? E olha, uma vez eu recebi um cartãozinho de uma irmã da igreja, muito bonitinho, ela gostava de fazer cartãozinho para dar, e ela dizia assim: quando você estiver com seus problemas e à noite você não conseguir dormir, ao invés de contar os carneirinhos, lembra do pastor. E é bem isso que a gente precisa. E é isso que eles naquele momento não estavam vendo. Que o Deus que estava cuidando deles, que tinha guiado até ali, eles se esqueceram de que já tinham saído do Egito, que já tinham atravessado o Mar Vermelho. E agora eles estavam com medo daqueles homens grandes. Sim.
Sim, perfeito. E tem um problema. Além de eles terem ficado com medo, eles começaram a murmurar contra a própria liderança, quiseram apedrejar Sim, Josué e Caleb, mas teve uma consequência, acho que é ainda pior, que é aquela consequência de não entrarem na Terra Prometida. Na Terra Prometida. Olha, aquele povo, quando eles saíram do Egito, você vê, eles passaram muitos anos na escravidão, eles se esqueceram de que eles tinham um Deus. Quando eles saíram, que Deus os libertou, foram pelo deserto, eles tinham o dom de murmurar, né? É aquele, eu digo que eles eram aqueles reclamões natos. Tudo que acontecia para eles estava ruim. Eles reclamavam porque não tinha comida, Deus mandava o maná. Eles foram reclamando ao longo da vida. E eles foram se afastando de Deus a ponto de esquecer quem era o Deus que eles estavam servindo. E agora Josué, ele estava ali com aquele povo, guiando, né? Moisés guiou um tanto, discipulou Josué, Josué continuou. E agora a consequência que eles tiveram de tanto reclamar e de tanto duvidar de Deus foi: vocês não entrarão na Terra Prometida, mas os descendentes de vocês. Que tristeza, né? Porque que tristeza. No final você batalhou por 40 anos, andou pelo deserto, teve as suas agruras, e no final decidiram de uma forma que os tiraram das bênçãos de Deus. Das bênçãos. Eles poderiam ter desfrutado a maravilha de viver, entrar na Terra Prometida. Que aquela terra havia sido prometida a Abraão lá atrás, eles passaram muitos anos. E Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Deus jamais deixaria de cumprir a promessa. Então, eles não precisavam reclamar. E eu gosto sempre de trazer para nós hoje. A promessa de Deus para nós é que Ele nos dará a vida eterna. Amém. Então, nós precisamos confiar na promessa, seguir a vontade de Deus, andar nos seus caminhos. E nunca, jamais nos esquecermos quem é o Deus a que nós servimos. Perfeito. E aí, esse é o Deus maravilhoso que dá uma segunda chance. E novamente 2 espias são enviados. Sim. E o que acontece, Nicinha? Me lembra para a gente poder tentar tirar alguma coisa dessa passagem. Olha, quando Josué manda os 2 espias a Sitim para espiar a terra, eles entraram lá na cidade e eles ficaram na casa de Raabe. Se você olhar o contexto, Raabe era uma mulher que morava naquela cidade e de uma reputação não digna, digamos de uma vida errada, digamos. Errada. Mas ela havia escutado do Deus do povo de Israel. E o que me chama a atenção é que ela teve fé. Ela fala: eu ouvi desse Deus que guiou o povo, atravessou o mar em seco. Ela confiava. E seria um exemplo para aquele povo que viveu e não estava acreditando. Perfeito. Ela conseguiu guardar aqueles homens na casa dela, porque ela acreditava no Deus deles. Ela não era do povo de Deus, digamos assim, e se a gente quiser passar para hoje, como a gente gosta de fazer, ela não era da igreja. Exatamente, ela não era da igreja. Era alguém que ouviu alguma coisa, sabia de Deus, mas não frequentava. E o próprio nosso verso para memorizar, ele enfatiza: Raabe, a prostituta. E eu acho que aqui existem algumas lições que a gente pode tirar, que é interessante, que é justamente assim: não importa a vida que você levou antes. Não importa o quanto você correu, quais foram os caminhos que você percorreram, você pode chegar a Deus e Ele vai te atender e Ele vai te receber. Você nunca foi tão longe em que Deus possa finalmente falar: eu não quero você ao meu lado. Segunda coisa que eu gostaria de colocar aqui: não importa o contexto no qual você está inserido, existe oportunidade. Toda aquela cidade era um contexto agressivo contra o povo de Deus e não queriam que Deus estivesse lá. É algo que de fato se coloca contra todo o status do local que ela estava. Ou seja, você tem uma casa, eventualmente, em que as pessoas não partilham da fé que você imagina que você poderia ter. Isso não pode impedir você de tomar as decisões corretas. Deus quer que você esteja com Ele. Deus aceita você independente de onde você foi, independente do que você fez, independente do que você está fazendo nesse exato momento. E Ele quer você. E antes de passar para você, Nicinha, eu só queria fazer mais um apontamento. Não é fácil tomar decisão.
Não. Essa é uma outra coisa que eu acho que Raabe dá uma lição pra gente. Porque ela teve que tomar uma decisão de vida ou morte. E no momento em que ela decidiu acolher os espias, ela corria risco. Sem dúvida. Ela corria risco. Corria risco. Mas ainda assim, ela decidiu, através da fé, tomar aquele risco. Porque qual que é o risco pior? Era não estar do lado de Deus e morrer com todo mundo. E ela tomou a decisão Correta. Porque quando você estava falando aqui da segunda chance, Deus, ele abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Por isso a Raabe teve essa oportunidade de servir a Deus. E veja que interessante, ela acolheu aqueles homens na casa dela, escondeu, os homens furiosos foram atrás, mas ela acolheu aqueles homens em sua casa e ela fez um pacto com eles. Ela tinha sede de salvação. Ela queria salvar a sua vida e a vida da sua família. E veja que o que ela fez, como você mencionou, Danilo, ela corria risco, muito grande. Mas ela tinha uma confiança tão grande no Deus do povo de Israel, que ela preferiu correr o risco. Maravilha. E aí, um ponto que Raabe, ela já tendo conhecido a Deus, sabendo o que Deus já tinha feito na vida daquele povo, ela escolheu ficar do lado de Deus. E eu acho que é até um alerta para a gente, porque, voltando até naquele primeiro momento que a gente falou sobre o tamanho das dificuldades, quando a gente lembra o tamanho do nosso Deus e o que Ele já fez por nós, como Ele nos trouxe até aqui, não existe muita decisão a ser tomada, a não ser continuar ao lado dele, na certeza que ele continuará com a gente, né? Isso com toda certeza. Eu quero fazer aqui um convite a você que está nos assistindo, que independente da circunstância que você esteja vivendo, tome a decisão ao lado certo. Escolha estar ao lado de Cristo. Quando você fica indeciso, eu não sei se eu devo ou não seguir, você está tomando a decisão ao lado contrário. Então, essa é uma decisão que nós precisamos tomar sempre, estar ao lado de Cristo. Perfeito. E veja uma parte interessante aqui, quando Raabe preferiu, ela escolheu salvar a si e a sua família, ela foi contrário a tudo que estava acontecendo em volta. E é um exemplo, mais um exemplo para nós seguirmos, porque muitas vezes nós queremos ir junto com a multidão. Nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo. E existe um ponto também que é interessante, Nicinha, que a mim me chamou a atenção, Raabe sozinha tomou uma decisão e com essa decisão salvou a família dela. Sim. Muitas vezes as nossas decisões colocam a nossa família em segurança ou colocam a nossa família em risco. Em risco. Então, para que a gente tenha ciência de que as decisões que nós tomamos no dia a dia, elas não são simples decisões. Elas podem nos colocar em mais segurança ou em mais risco, dependendo da mão que nós colocamos à nossa família. E eu queria ler com vocês aqui, especialmente, Josué 2:12, que é justamente o pedido que Raabe faz para aquelas pessoas que estão lá, os espias, e fala: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro. A palavra misericórdia aqui que a Bíblia fala é hesed, que é justamente uma ideia de bondade, amor fiel, misericórdia, graça, lealdade e compaixão através de ações. E aí a gente vê que, embora o povo já tivesse sido condenado, a busca de Raabe pela misericórdia é alcançada e ela é recompensada através disso. Mas é interessante que essa misericórdia ela tem que ser buscada. E ela buscou essa misericórdia justamente através do seu ato de colocar-se à disposição de Deus, salvando os espias e entregando o seu coração a Deus, né? Uma coisa que é bem interessante a gente lembrar, que Deus está sempre disposto a nos alcançar. Nós é que corremos dele. Nós é que nos afastamos dele. Mas aonde quer que nós estejamos e o que nós estivermos fazendo, ele está sempre disposto a nos alcançar e dar uma segunda chance para a gente. Amém, por isso. Assim como ele deu a chance para Raabe, assim como ele deu para outros personagens da Bíblia que se arrependeram, que voltaram, que buscaram a Deus. Então,
nós sempre temos essa oportunidade, mas para isso nós precisamos ir ao encontro, porque Deus sempre está disposto a nos receber. Ele nos acolhe em todos os momentos da nossa vida. E quantas vezes nós tomamos a decisão contrária e deixamos de ser alcançados pela graça de Deus? Sem dúvida. Porque nós nos afastamos dele. E qual foi o sinal que foi escolhido para que a casa de Raabe fosse poupada junto com ela e sua família? Eu achei bem interessante essa parte do estudo, porque assim, eles combinaram com ela, então, que quando eles viessem para destruir a cidade, ela deveria colocar um cordão escarlate na sua porta. Uma comparação com a Páscoa. Porque quando o anjo veio e passou sobre as casas que tinham sangue no umbral da porta, aquelas famílias tiveram seu primogênito salvos. E agora a mesma coisa estava acontecendo. E a única interessante, que na Páscoa eram várias casas. Na história de Raabe era somente a casa dela. Sim. É a única que aceitou o convite de Cristo para a vida dela. E é interessante para entender que o sacrifício de Cristo vale para qualquer um, ainda que for só um. Ainda que seja só um. Ainda que seja só um. Então, ele morreria da mesma forma. Sim, exatamente isso que eu ia lembrar agora. Quando Jesus veio para salvar o pecador, ele morreu na cruz, ele veio por mim, veio por você e por todo aquele que o aceitar. Se tivesse apenas uma pessoa, ele viria. É isso aí. E uma coisa importante para a gente lembrar na Páscoa, como a Anicinha já falou, eles passavam o sangue no umbral e todo aquele que tivesse esse sangue seria salvo. Mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que não foram só o povo de Israel, que foi os hebreus que passaram o sangue. Existiam pessoas que não eram também os hebreus, que acreditaram nessa palavra, passaram o sangue e tiveram seu primogênito salvo. Isso mostra mais uma vez da universalidade da mensagem de Cristo. Ela não faz acepção de pessoas. A única coisa que ela precisa é a aceitação do sacrifício da vida daquela pessoa. A graça de Deus é inclusiva. Amém. Ela não deixa ninguém de fora, a menos que queira. Se você quiser ficar de fora, aí ele não pode fazer nada. Eu sempre gosto de lembrar que ele está à porta e bate, ele não invade. Amém. E você falou de graça inclusive, e a lição vem trazendo a diferença do que aconteceu com Raabe e os Geobonitas. Qual foi a principal diferença em relação ao que aconteceu com essas duas classes, essas duas histórias? Raabe, a gente já conversou, ela aceitou, fez toda a diferença na vida dela e ela foi salva. E os Geobonitas, como é que sucedeu com eles? Os Geobonitas é interessante que quando eles viram a situação toda que estava rondando ali, eles resolveram dar uma desperto, né? Como a gente às vezes quer também fazer. Às vezes faz. Então você vê que a esperteza do povo não é de agora, vem desde os velhos tempos. Eles chegaram com as suas roupas rasgadas, velhas, o seu odre desgastado, como se viessem de longe. Mas eles eram vizinhos, eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles foram lá para espiar também. E agora, quando eles chegaram, o que me chama muita atenção na história, quando eles chegaram, que eles foram recebidos, eles foram acolhidos porque eram estrangeiros, né? Estavam andando tanto tempo. E Josué fez um pacto com ele, né? Da promessa que ele fez de acolher aquele povo. Quando eles descobriram quem eram eles, ao contrário de Raabe, que se entregou, o Josué falou, bom, agora nós já fizemos um pacto. E olha a importância de você cumprir aquilo que você promete a Deus. Ele falou, nós não podemos agora escorraçar esses aqui e dar o que eles precisam, porque nós já fizemos um pacto com Deus de acolhê-los. E eles, de certa forma, ainda foram privilegiados, né? Porque eles foram trabalhar, vocês agora vão viver escravos do povo de Israel, vão rachar lenha e vão carregar água para o templo. Sem dúvida. E é interessante entender essa diferença da escravidão moderna para a escravidão que estava lá. É óbvio que a escravidão em si traz um estigma muito difícil, mas a escravidão nesse contexto dos Geobonitas, ela era basicamente uma misericórdia, porque a alternativa era que eles morressem.
Não só eles, os filhos, eles seriam exterminados. Era agir com misericórdia, porque eles teriam acesso à comida deles, teriam acesso a todo o trabalho que teriam, mas ao final das contas, eles estariam seriam poupados, né? Sim, eles foram beneficiados. E veja um detalhe, quando eles chegaram, eles acreditaram que aqueles homens de fato eram pessoas do bem, e eles simplesmente fizeram aquele juramento e acolheram sem consultar a Deus. Né? Que é uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida. Consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Você que está aí nos assistindo, eu não sei como você age diante das circunstâncias da sua vida, mas responde aí no chat. Você toma suas decisões por conta própria ou você consulta a Deus antes de tomar qualquer decisão? Eu acho que é muito importante para a gente pensar nisso, né? Parece que na nossa vida a gente só consulta a Deus quando a gente já não consegue fazer mais nada, né? Deus é o último recurso. Exatamente. Quando deveria ser o primeiro. Ele é o super trunfo. É o super trunfo. Já que eu não consigo fazer mais nada, eu vou sacar meu super trunfo. A ideia de eu posso. Sim. Eu vou fazer. Tá aqui na minha mão, eu vou fazer. Isso também não quer dizer, e aí já deixo um alerta para todos aqueles que estão vendo, que você não deve buscar fazê-lo. Faça o que esteja na sua mão. Sim. Entretanto, faça sob a orientação do Espírito. Porque no final das contas, é Ele quem vai te levar pelos caminhos corretos. Isso não coloque só na conta de Deus aquilo que você tem que fazer, porque certamente você não alcançará o objetivo. Existem coisas aqui nas quais, como foi colocado na história de Raabe, que ela precisou fazer. Você precisa tomar decisões, você precisa ir atrás daquilo que você acredita que é correto, deixando os seus planos na mão de Deus, colocando todos os seus desejos, inclusive sofrimentos na mão de Deus, para que Ele possa ir transformando aos poucos a sua vida, a sua forma de pensar, aquilo que você quer, como Raabe fez no final das contas. E aqui os geobonitas mostram, como você falou, a inclusão, como esse evangelho ele é inclusivo, né? Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. E importante, como a gente tem que chegar, e você falou, passou por isso, uma forma verdadeira para Deus. Exatamente. Deus não se engana. Ou não se engana a Deus, né? Não. Ele não se deixa enganar. Não se deixa enganar. Não se deixa enganar. E muitas vezes nós temos a tendência de achar que podemos nos esconder e fazer o que quisermos e que Deus não está vendo. Né? Os gibeonitas jamais imaginavam que logo seriam descobertos. Eles se acharam os espertos. E aí, uma coisa que a gente tem que colocar é: nenhum engano vai ficar encoberto. Nenhum. E aí vem algo que a gente tem que colocar aqui, que muita gente não gosta nos dias de hoje, que é justamente falar da justiça. Porque se eu minto ou se eu faço qualquer outro ato que seja contrário à vontade de Deus, é evidente que a misericórdia de Deus atua na minha vida e Ele vai me perdoar se eu me arrepender. Entretanto, a justiça de Deus também faz parte desse cenário, né? Sem dúvida. Eu lembro sempre que a minha mãe falava assim pra gente: quem fala a verdade não merece castigo. É verdade. Então a gente tinha um respeito muito grande, porque quando ela falava isso, a gente entendia que se a gente errasse era melhor contar do que ela descobrir. Sem dúvida. Porque se descobrisse aí... E antigamente o cinto estalava. Estalava. Os meus irmãos mais velhos, eles falam que nós fomos privilegiados, que a gente quase não apanhou. Eu e a minha outra irmã, porque nós temos uma diferença maior deles. Entendi. Então ele falava: vocês foram privilegiados, mas eles apanharam muito. Porque eles aprontavam, levavam. E o meu pai não perdoava, não. Ele chegava primeiro, ele batia, depois perguntava quem errou. Então, às vezes, todo mundo levava. Um tinha feito, todo mundo levava. Ele falava: estão sempre junto mesmo. Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa ir a Deus, confessar os nossos pecados. Primeiro, a gente precisa evitar pecar. Sem dúvida. Né? O que eu digo para você que não é uma missão fácil, porque nós vivemos no mundo de pecado. Nós nascemos no pecado. E nós temos uma inclinação para o pecado. Nós temos uma inclinação para o pecado. Mas, se você pecar, confesse a Deus o seu pecado. Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você pede perdão. Ele está disposto a te perdoar, e é a segunda chance que ele dá e a terceira. Agora, com isso, você também não tem o direito de ficar toda hora caindo de alegre e falar assim: não, eu caio, mas Deus já está me perdoando antes de eu cair. A graça barata no final das contas, né? Porque geralmente é o que se ouve nos dias de hoje é: Deus é amor e eu posso fazer o que eu quiser porque o amor vai entender
aquilo que eu Exatamente. quero, como é que ele pode me pedir uma coisa se eu não vou ser feliz? Não. Não A é felicidade bem assim. de Deus é diante da palavra dele e colocar. A felicidade de Deus é que você esteja bem. Amém. Ele não quer sofrendo, ele não quer te ver sofrendo, ele não quer a morte, porque nós não fomos criados para a morte. Deus nos criou para vivermos uma vida boa. O pecado entrou e atrapalhou o caminho. E nós estamos pagando a consequência até hoje. Mas, graças a Deus, Ele nos promete que isso não é para sempre. Amém. Amém. Amém por isso. E aí, a gente já encaminhando para o nosso final, lembrar aqui que a decisão de Josué foi justamente um equilíbrio de justiça e misericórdia. Ele poderia e teria autoridade para isso, de acabar com os gibeonitas, mas ele trouxe para si, especialmente porque ele prometeu que não faria isso, que ele cumpriria o que a palavra dele, ele fez com que eles simplesmente trabalhassem forçados, mas preservou a sua vida. E eu acho que essa talvez seja o maior símbolo para a gente, Deus prometeu que ele quer uma vida boa para você. Ele quer que você more com Ele. E Ele falou, eu vou para o céu e quando eu for, eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei para trazer você para mim mesmo. Essa já é uma promessa de Deus para a sua vida. O que você vai fazer com essa promessa vai depender unicamente de você. A única certeza que eu tenho, Nicinha, é que Deus quer que a gente esteja com Ele onde quer que Ele estiver. E Ele já está aqui conosco e Ele fez tudo para que estejamos com Ele. Que nós possamos não esquecer dessas promessas, né? E aí, já encaminhando para o final, queria que você deixasse uma última mensagem, Nicinha, para a gente poder finalizar esse estudo que eu acho que enriqueceu bastante o conhecimento aí da misericórdia e segunda chance. Olha, quando a gente estuda essa lição, nós aprendemos muito sobre a graça e a misericórdia de Deus. Quando você estava falando aqui da justiça e da misericórdia, é uma coisa, se você olhar, parece antagonista, né? Como que eu vou ser justo e bondoso ao mesmo tempo? Mas esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Nada que nós façamos ficará impune. Em nenhum momento a gente pode esquecer da misericórdia de Deus, mas nós precisamos nos lembrar também do juízo de Deus. Ele é um Deus justo, Ele vai cobrar de nós aquilo que nós fizermos enquanto estivermos aqui. Nós temos a grande promessa de que iremos morar no céu com Jesus, mas para isso nós precisamos viver uma vida ao lado dele aqui na terra. Que sejamos como Raabe, que ela teve a segunda chance, ela aproveitou essa chance, ela salvou a sua vida e a da sua família. E veja que interessante, Raabe está lá, a história dela está lá em Hebreus 11, Os heróis da fé. Na galeria dos heróis da fé. Ela demonstrou a sua fé. E eu, agora fazendo uma analogia à nossa vida, eu acho que a Raabe teve uma fé maior do que a que nós temos hoje. Eu imagino que sim. Porque ela teve uma fé tamanha, a ponto de se arriscar para salvar aqueles dois homens, porque ela conhecia o Deus deles. Maravilha. E você que esteve aqui até agora, eu queria deixar um recado claro para você. Raabe nos mostra que não importa onde você esteve, não importa onde você está, você se entregar a Deus faz com que você se salve as pessoas que estão ao seu lado. Não perca tempo, faça isso agora. A graça é inclusiva, a graça ela quer você e a graça é uma pessoa, Jesus Cristo. Podemos orar para terminar? Vamos lá. Querido Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos aqui para agradecer pela mensagem da graça inclusiva e maravilhosa que o Senhor nos dá. A sua morte nos possibilita o anseio de vivermos contigo para sempre. Que nós possamos ter os nossos corações enternecidos, que nós possamos, através dos nossos atos, palavras e ações, entregarmos a nossa vida ao Senhor. E que o Senhor faça um milagre, que é um milagre nos salvarmos. Nosso coração é pecaminoso, nosso coração é duro, mas o Senhor, através da sua voz suave, mansa e tranquila, nos convence do pecado, do juízo, e o Senhor virá logo. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez eu peço pelas pessoas que nos estão assistindo. Em nome de Jesus, amém.